Os olhos. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos nessa noite, que Teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar em nossas vidas, que toda resistência, que tudo aquilo que venha contra a Tua palavra caia por terra em nome do Senhor Jesus, toda confusão, toda distração, em nome do Senhor Jesus nós repreendemos, liberamos os anjos do Senhor para batalhar essa guerra espiritual agora, e que os teus filhos sejam abençoados, ungidos e visitados em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, igreja? Aleluia, glória a Deus. Eu quero ministrar um tema que eu já ministrei algumas outras vezes, mas essa semana foi um tema que esteve muito pertinente no meu coração, e eu quero compartilhar com você. Se você anota, escreva aí: paciência, a chave para vencer. Por que eu quero falar um pouco sobre paciência com você? Abre para mim, fazendo um favor, Tiago capítulo 5, verso 8. Tiago capítulo 5, verso 8, olha o que a palavra de Deus ela diz a nós: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. Paciência e fortalecer o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está à porta. Próximo. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Paciência diante do sofrimento. Guarde essas palavras. Segue. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Amém? Vamos aproveitar, vamos ler o 12, vamos usar ali no final. Não é o 12 agora. Deixa, depois eu toco nesse ponto. Bom, igreja, olha aqui. Sejam pacientes e fortaleçam os vossos corações. A primeira afirmativa que eu quero dizer para você: Deus não fala com quem é impaciente. Presta atenção no que eu vou dizer para você. A impaciência, ela compromete a vontade de Deus na sua vida. Deus, ele não perde tempo falando com quem é impaciente, porque o impaciente atropela todas as coisas. No original da palavra paciência, ela deriva-se do latim, e o sentido dela é a capacidade de suportar, a capacidade de aguentar a dor. Paciência, ela diz respeito a você ser sólido, mesmo quando tudo estiver contrário àquilo que você está esperando que aconteça. Paciência diz respeito a você permanecer aguardando o falar de Deus, sem agir por impulso. Então entenda, todo grande homem que ouviu a voz de Deus, você vai encontrar nele a capacidade de ter a paciência, de suportar, de aguentar a pressão. Nós temos aqui um exemplo, a palavra de Deus está nos dizendo aqui: paciência e fortalecer o vosso coração. Depois nós também temos aqui o exemplo dos profetas que suportaram o sofrimento com paciência. Então nós precisamos entender que não existe possibilidade nenhuma de você construir algo sólido na sua vida sem que você seja paciente. Você precisa compreender que tudo que é sólido, que tudo que está de pé na sua vida e realmente tem muito valor para você, você construiu com muita paciência. Um casamento abençoado, ele é construído com muita paciência, sim ou não? Tem hora que dá vontade de matar o marido, não tem hora? Tem hora que dá vontade de matar a esposa, Maneira de falar só, viu, amados? Então, o que acontece? Tem hora que as coisas não são fáceis, mas o casamento, ele precisa haver paciência, suportar, aguentar o tranco, passar por aquele período sem você meter os pés pela mão, como diz o ditado popular. E a pergunta que você e eu nós precisamos fazer é:
Nós temos sido pacientes nos momentos difíceis? Você sabe esperar quando as coisas fogem do seu controle? Você sabe ser paciente quando as coisas não acontecem como você gostaria? Ou quando você tem uma perda, aquilo te move a tomar uma decisão? Você tem sido paciente? Então, não existe possibilidade nenhuma de você construir algo sólido sem que você seja paciente. As pessoas querem construir um ministério do dia para a noite. As pessoas querem construir o casamento do dia para a noite. As pessoas querem enriquecer do dia para a noite, né? E isso está no desejo, está no coração dos homens. E aí tem os espertalhões, né? Ganhe seu primeiro 10 mil reais em 24 horas. Já viu isso na internet? Sim ou não? Como construir 5 segredos para o seu casamento ser feliz. E aí por aí vai. E nós gostamos das coisas instantâneas. E quando aquilo não acontece, nós ficamos decepcionados. Porque nós não sabemos mais o que é ter paciência nos dias de hoje. E quando eu disse para você que Deus não perde tempo com quem é impaciente, porque mesmo que Deus perdesse o tempo dele, se é que Deus está preocupado com o tempo, porque ele é eterno, né? Só a maneira de você compreender essa colocação. Deus vai perder tempo falando para alguém que não vai ter a capacidade de esperar? Você sabe quantos anos levaram da promessa de Davi até o cumprimento dele ser um rei Israel? 25 anos. Você sabe quanto tempo levou quando o Senhor separou José como alguém que governaria? Desde a sua adolescência até o momento que ele assumiu o posto? São 20 anos. Você sabe quanto tempo demorou para Abraão, desde quando ele recebeu a promessa de ser pai de multidão, para que ele tivesse o primeiro filho? 25 anos. Você vai entender que, se Deus perder tempo falando com quem é impaciente, é desperdiçar pérolas aos porcos, como a palavra de Deus fala. Então Deus, ele não gasta tempo com quem não tem paciência. Amém? Só entenda aí, Deus é eterno, Deus não tem problema com o tempo. Amém ou não amém, igreja? Amém? Então quem tem o problema com o tempo, quem é? Quem é que tem problema com o tempo? Sou eu, é você. Amém? Mas pastor, a idade está passando, eu não casei ainda. Pastor, já sou velho e ainda não enriqueci, estou desempregado. Eu acabei de ler um texto que é o Senhor que está no seu futuro. Se o Senhor está no seu amanhã, você não precisa se preocupar com o que está por vir. Você só tem uma obrigação, um dever: confiar no Senhor e esperar a palavra dele se cumprir. O papel nosso é tão simples, o papel nosso como cristãos é tão simples, é só confiar e permanecer na posição que Deus te colocou. Mas quando você vê que algo se retarda demais a acontecer, é porque você saiu da posição que Deus não pediu para você sair. Quanto tempo levaria para que o povo saísse do Egito e entrasse na terra prometida? Você sabe quanto tempo seria isso? O propósito não era 40 anos, o propósito era algumas semanas. Mas o povo, ele percorreu em volta de uma grande rocha ali, de um grande vale, por 40 anos, ficou rodando em círculo, até que chegou um momento que essa geração morreu, essa geração que murmurou morreu, esse pessoal que se levantou contra o meu posicionamento, que não aguardou qualquer coisinha, estava murmurando com Moisés, morreu. Agora chega, para de rodar em círculo, avança, a terra prometida está logo ali. A partir do momento que você começar a ser paciente, você vai ver que aquilo que Deus prometeu para você estava muito perto, era você que estava lutando contra Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Quantos aqui desejam ouvir a voz de Deus? Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Então aprenda a ser paciente. Deus não gasta tempo com quem é impaciente. E Deus também não fala 2, 3 vezes, não, Ele fala uma vez só. Na Bíblia tem poucas vezes que Deus repete algumas coisas. Quando Deus repete alguma coisa, fica uma dica para você que estuda a Bíblia. Quando Deus fala por mais de uma vez uma mesma coisa, é porque aquilo é muito importante. Amém?
Quando ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. Meu irmão, aqui ele estava dividindo o caráter de Pedro, o que Pedro era e do que o Pedro se tornaria. Então eu preciso entender, você precisa entender, Deus ele investe o seu tempo. Ficou mais bonito, gastar é feio, né? Investir é mais bonito, né? Gastar nos leva à pobreza, investir nos leva à prosperidade. Então Deus investe o tempo dele naqueles que são pacientes. Então, se eu tenho essa capacidade de aguardar, eu também viverei e ouvirei a voz de Deus. A ausência da paciência em nossa vida é a causa de nós ficarmos limitados em muitas coisas. Então, que você possa entender isso, as suas limitações estão condicionadas à sua capacidade de ser paciente. Lembrando que o original da palavra é a capacidade de aguentar a dor, de aguentar o sofrimento, de permanecer, de perseverança. Paciência é para nós uma característica que nós cristãos não podemos perder. Então, as minhas limitações só existem porque eu sou impaciente. Nós patinamos os nossos relacionamentos porque você não aprendeu a ser paciente com o seu cônjuge. Você tem muitos problemas no lidar com os seus filhos porque você ainda não aprendeu a ter paciência com ele, e os filhos com os pais. O financeiro, mesma coisa. A impaciência nos faz construir, limites para nós mesmos. Então, que você e eu possamos entender isso. Eu quero ler um texto, presta atenção aqui, eu gosto muito da Bíblia quando tem essas receitas, entre aspas, tá? Olha só, e aqui eu quero passar uma receita para você, eu quero que você entenda a colocação do apóstolo Paulo em Romanos, um dos livros mais importantes do Novo Testamento. Romanos capítulo 12, verso 12 diz assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Vamos lá, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Esperança, alegria na esperança. O que eu quero que você entenda aqui com essa receita? Meu irmão, vamos usar o exemplo de um casamento. O dia que você decidiu casar, o dia que você decidiu unir a sua aliança, o dia que você fez uma aliança com a pessoa, a imagem que você tinha era de um casamento maravilhoso, filhos, prosperidade, você tinha a palavra de Deus, você tinha uma esperança de construir algo sobrenatural, e por essa razão, fora a decisão de amar a pessoa, tudo junto fez com que você criasse esperança naquilo que você estava fazendo. Então, em momentos nós precisamos tomar a promessa de Deus, mesmo que os nossos olhos não vejam, mesmo que nossas mãos não peguem, mesmo que nós não sintamos, nós precisamos entender que a promessa, a imagem, a visão de algo nos traz esperança. Então, nós precisamos ter alegria na esperança, nós precisamos nos alegrar com aquilo que Deus prometeu que faria em nossas vidas, com aquilo que nós já visualizamos. Hoje pela manhã, quando eu estava ministrando, ou melhor, sendo ministrado pelo louvor da manhã, e eu recordei, e a imagem que me traz esperança, que me faz me alegrar, eu consegui ver pela fé, essa igreja abarrotada de gente, eu consegui olhar e ver as coisas fluindo de uma maneira abundante. Eu tenho declarado isso já há alguns dias, que um grande derramamento virá sobre nós, e isso é uma esperança, e isso alegra o meu coração. Mas você, em áreas específicas, o que lhe traz esperança? Se alegre nisso. Esse é o primeiro ponto. Só que o seu casamento, vamos lá continuar o raciocínio aqui. Você casou com aquela imagem, aquela esperança, aquele desejo do casamento. Só que no meio do processo começa a vir os dias maus, começa a vir as crises financeiras, começa a vir os conflitos dentro do relacionamento, as ideias não batem, as ideias, elas se duelam, e o que acontece? O que a palavra de Deus fala? No momento da tribulação, seja o quê?
paciente. Ou seja, aguente a tribulação, suporte o momento da dor, porque isso para nós é muito importante. Isso para nós é de extrema importância, suportar no momento da dor. Então, muitas vezes no casamento chega esse momento de tribulação, muitos colocam os pés pelas mãos, acabam o casamento, destroem a empresa porque o mês não teve o faturamento que ele gostaria que tivesse. Eles quebram a aliança com o altar porque aquele mês o motor do carro fundiu, e agora ele vai ter que vir a pé para a igreja. Graças a Deus você tem perna, meu irmão, né? Não, mas Deus, ele poderia ter me protegido. Lógico que ele te protegeu se tu está vivo. Você está recebendo pérolas. O exemplo que nós acabamos de ler aqui na palavra foi: vocês não viram a paciência de Jó? E o final de Jó qual foi? Ele foi restituído em tudo que lhe foi tomado. Ou seja, o último estado de Jó foi maior do que o estado inicial dele. Então eu e você precisamos entender que no meio do processo, a esperança, no meio do processo, tribulação, você não pode perder o foco, você precisa ser paciente. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que é o terceiro ponto lá. Não basta apenas esperar, não basta apenas permanecer. Meu irmão, é como uma luta. Quantos já viram uma luta de boxe, MMA, qualquer luta? Se você começar a tomar muita porrada, você até resiste por um tempo, mas chega uma hora que você precisa contra-atacar, sim ou não? Você tem a esperança, você tem a paciência e você tem a perseverança na oração, e aí você tem que contra-atacar. Enquanto você espera a causa da solução do seu casamento, dobre os seus joelhos no chão e comece a orar por ele. Comece a perseverar por ele. Não basta você ser paciente e esperar que as coisas aconteçam por natureza, porque não é assim que funciona no mundo espiritual. O teu posicionamento tem que ser de oração. Muita gente às vezes até é paciente, mas eles esquecem do terceiro ponto, que é a oração. Eles esperam a coisa dar certo por si só, pensam que o casamento vai se resolver só porque você foi paciente, você aceitou as feridas que o outro estava te causando. Não, enquanto isso você tem que se posicionar de joelhos, enquanto isso você tem que orar, enquanto isso você tem que batalhar, porque é dessa maneira que nós vamos entendendo isso. Então, a paciência hoje talvez ela é o maior trunfo, ela é o maior trunfo. A Bíblia ela ensina assim: seja os fortes suportem os fracos. Olha só, eu vou aproveitar uma deixa aqui e vou dar uma cutucada. Os fortes suportem os fracos. Tem uns irmãozinhos conversando até a hora que eu chamar ele pelo nome. Estou suportando você, meu irmão. Daqui a pouco eu vou te apertar. Então assim, os fortes suportam os fracos. Eu estou tendo paciência. E é assim a nossa vida. Estou sendo paciente na tribulação. Né? Por quê? Vai roubando a paz de quem está do lado. Então nós precisamos entender que a nossa vida, nós vamos atropelando tudo, nós vamos passando por cima de tudo, nós não vamos considerando o que está ao nosso lado e a gente faz segundo a nossa vontade. E aí as coisas não acontecem e você fala: Deus é injusto, Deus não olha para mim. Bonito, você fez do jeito que você queria, trabalhou do jeito que queria, fez segundo a sua vontade, satisfez a sua carne do jeito que queria, e você quer que depois Deus dê conta, pague essa fatura? Seja coerente, seja coerente. Então, quanto maior a pressão, maior tem que crescer a sua paciência, mas também cresça também a sua devoção, a sua entrega. Olha que interessante um texto que eu quero mostrar para você em meio à pressão. Abre para mim Salmos capítulo 37, versos 7 e 9. Olha aqui, essa é uma palavra de Deus que você tem que gravar, tatuar no teu coração. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência.
Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Segura aqui para mim, fazendo um favor. Olha só. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com o quê? Paciência. Ou seja, Jesus ele disse assim, presta atenção nesse link. No mundo tereis aflições. Foi ou não foi o que Jesus disse? Uma outra fala de Jesus, estou indo, mas eu volto. Mas enquanto essas duas coisas, a certeza da aflição e a certeza da volta, esse texto nos traz a maneira como nós aguardamos esses dois fatos, permanecendo em paciência pela vinda dele. Você entendeu o que eu estou dizendo para você? Enquanto as coisas e a promessa de Deus não acontecem na sua vida, seja paciente. Descanse no Senhor, espere pelo Senhor. Não é o seu tempo, não é o seu jeito, não é a sua vontade. É no tempo do Senhor. E não se aborreça com o sucesso dos outros. A gente fica olhando o sucesso dos outros, né? O irmãozinho trocou de casa, o irmãozinho trocou de carro, o irmãozinho está andando de moto, e eu estou quebrado, Só que olha só, quando o Senhor ele fala para você não se aborrecer com o sucesso dos outros, é porque Ele está no teu futuro. E olha só que interessante, segue. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Se você continuar invejando o que o teu irmão tem, né? Ah, mas ele é ímpio, pastor. Meu irmão, se você é fiel, o Senhor vai te dar a terra por herança. Ele está andando com o carro e está com a casa na terra que o Senhor vai te dar como herança. Você precisa entender que o teu Deus ele é muito além de todas essas coisas materiais. Mas para isso eu preciso ser paciente. Para isso eu preciso permanecer no relacionamento, na família, na liderança. Olha só, eu quero fazer um link aqui. Não vou seguir muito esse texto aqui agora. Uma palavra que Deus falou no meu coração. Abra a sua Bíblia agora em Deuteronômio, só fazendo uma conjuntura aqui. Eu quero que você entenda isso aqui, olha. Verso 10. Deuteronômio capítulo 6, verso 10. Olha que interessante aqui. Eu vou até o verso 13. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, a Abraão, a Isaque e a Jacó, dar a vocês, terra com grande e boas cidades que vocês não construíram, casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisterna que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueça, o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, e jure somente pelo seu nome. Preste atenção aqui. Esse texto é um texto maravilhoso, onde nós temos um termo dentro do jargão cristão, vamos colher onde nós não plantamos. Esse texto ele está dentro dessa afirmativa. Deus está dizendo, olha, eu estou enviando vocês para um território onde vocês não construíram as casas, não fundamentaram as cidades, não cavaram as cisternas. Eu estou fazendo você colher num território onde você não plantou. Eu estou fazendo você viver algo que não foi pelo seu esforço, mas foi pela minha fidelidade, pela promessa que eu dei a vocês. E ele faz o link há mais de 400 anos para trás, quando ele relembra de Abraão, Isaque e Jacó. Ele fala, eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vocês hoje estão tomando posse. Mas quando vocês estiverem comendo do bem, do bom daquela terra, lembre-se de uma coisa, não esqueça do teu Deus, porque fui eu que dei todas essas coisas para você. Olha só, preste atenção, 2 pontos que nós precisamos aprender com esse texto. Primeiro, muitas vezes você não colhe porque você desiste no meio do processo, você não é paciente. Se esse povo estava colhendo algo que não plantou, é porque quem plantou no meio do processo abandonou o plantio
o cuidar e o colher daquilo. Você só colhe em solo aonde você não plantou porque alguém desistiu. Então você precisa entender, o crente gosta muito de Deus, vai tirar do ímpio para dar para o justo. Calma aí, se o ímpio ele for diligente, se o ímpio ele for prudente, se o ímpio trabalhar com maneira sábia, meu irmão, o Deus nosso que nós servimos, ele é um Deus de justiça. Aquele ímpio vai prosperar, porque o sol nasce para ímpios e para justos. Agora o crente preguiçoso que vive falando isso, sabia disso? É o crente preguiçoso. Não, porque eu sou fiel ao Senhor, Deus ele vai fazer, Deus vai tirar do ímpio. Você que não vai trabalhar todo dia não, folgado. Você que não vai fazer o teu curso não. Você que não vai se tornar expert naquilo que você faz. Né? Aí cai você e o ímpio numa entrevista. Fala, isso é fácil, eu vou ganhar. Você abre seu currículo, você não tem nada. O ímpio tem lá 3 faculdades. Você fala, nossa, Deus me protegeu. Não, te protegeu, te deu saúde, você não estudou porque você não quis. Então são algumas coisas que nós não vamos levando em consideração. E aqui, meu irmão, então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a promessa de viver num território onde era maravilhoso, é porque aquele povo soube esperar pelo cumprimento da promessa de Deus. Houve-se o tempo, houve-se a estação correta, houve a maneira, né? Eles se posicionaram e aguardaram com que aquilo acontecesse. Muitas vezes nós queremos colher o fruto que ainda não está maduro. Nós queremos que as coisas aconteçam antes do tempo. Eu falei um exemplo aqui de manhã, algo muito simples. Eu lembrava que algumas vezes pegava-se abacate, eu levava para casa, embrulhava ele no jornal e colocava ele para amadurecer. Quem já fez isso? Uma banana, sei lá, o que mais. Eu fazia isso muito com um abacate. Ele amadurecia, mas ele não era tão bom quanto se ele tivesse amadurecido ligado na sua fonte, na sua raiz. Deixa eu dizer algo para você, preste atenção no que eu vou dizer para você. Às vezes a gente vê casamento, a gente vai aconselhar casamento, e está um reteté só aquele trem. E aí a gente pergunta, aonde que tudo começou? Começou numa balada, pronto. Colheu o fruto antes do tempo. Se não voltar lá atrás e resgatar esse princípio, o fruto nunca vai ser muito bom. Às vezes a gente forja conquistas nas nossas vidas antes do tempo, namora antes do tempo, compra o carro antes do tempo, toma uma decisão antes do tempo, a gente até colhe aquilo, e a gente fala, não, eu consegui, você fica feliz, mas daqui a pouco você começa a ver que aquilo começa a te dar dor de cabeça, você já não é feliz no seu trabalho, você já não é feliz no seu casamento, você já não é feliz no ministério, porque você forjou, você tomou do fruto que ainda não estava maduro. Só que você não sabe por que tudo isso está acontecendo. Você não sabe por que tudo isso está acontecendo. Então você precisa entender que tomar o fruto antes do tempo dele estar maduro pode comprometer a sua alegria ali no futuro. Mas pastor, e agora? Eu comecei errado. A palavra diz, é melhor terminar bem. É tempo. Se coloca de joelhos, se arrepende, acerta, corrige. Deus pode fazer esse casamento que começou errado ser o melhor casamento da terra. Amém ou não amém? Ah, mas pastor, eu já tenho 40 anos, eu tenho 30 anos, ainda não tenho uma profissão. Irmão, se lança no altar de Deus. Abraão recebeu a promessa com 75 anos de ser pai, só aos 100 anos ele se tornou pai. Você precisa entender que não é o tempo que lhe resta, é o Deus que você tem. A diferença na sua vida nunca vai ser a sua capacidade, vai ser a quem você serve. Esse é o grande diferencial do homem e da mulher de Deus. Não confie apenas na sua força, faça o que tem que ser feito, mas confie que o seu diferencial sempre será o teu Deus, porque é Ele que vai te dar saúde, é Ele que vai trazer proteção para a sua casa, é Ele que vai fazer o amor permear dentro do seu lar, é Ele que vai te proteger quando você não estiver dentro da tua casa, no seu trabalho. E essas coisas nós não conquistamos pelo intelecto, pela dedicação e pela força natural. Isso são tudo bênçãos que nós recebemos porque vem de Deus.
Ou seja, nós não podemos comprar essas coisas. Mas a bênção, a paciência, nós precisamos entender isso. Se nós não nos cansarmos, se eu não estou enganado, é Gálatas capítulo 6, verso 9, né? Coloca para nós, fazendo um favor. Isso mesmo. Se você não se cansar, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos se nós não desanimarmos. Então continua semeando no teu casamento, continua semeando na sua vida com Deus, continua semeando no seu discípulo, continua semeando na sua célula, continue semeando na sua vida profissional. Se você não desanimar, se você não parar no meio do processo, você vai colher. Você tem direito a essa colheita ela te pertence, mas no meio do processo você precisa ser paciente. Como eu disse para você, Deus não investe tempo em quem é impaciente. Outra característica, todo impaciente é fraco. Todo impaciente é fraco. Se você disser para ele assim, tem um vidinho na internet, olha só como que a gente vai linkando as coisas. Uma criança, o pai deixa ali um chocolate, um doce, uma comida, e o pai fala para aquela criança, não come, eu vou ali e já volto. Quem já viu esse vidinho? Né? A criança obedece por um tempo, o pai virou as costas, adivinha o que a criança faz? O que a criança faz? Ela come. É a mesma coisa que eu e você fazemos com Deus. Você vem na igreja, Deus te dá um doce, fala, mas calma, só que na hora que você sai da igreja, você come aquele doce, e você não esperou o tempo que Deus iria dar para você sair, para você ser autorizado e conquistar aquilo. Então todo impaciente, ele é fraco, não espera o tempo certo, acaba perdendo. Por que fala, sede paciente e fortaleça o vosso coração? Impaciência é sinal de fraqueza, aprenda isso. Impaciência é sinal de fraqueza. Quantas pessoas maravilhosas profissionalmente você conhece, que eram para estar sendo destaque em qualquer lugar na sua profissão, mas hoje não são, porque são impacientes. E tem muitas pessoas que não têm tanto talento, mas são totalmente pacientes. Isso acontece demais. Você precisa entender que todo impaciente é fraco. A impaciência, ela sempre vai roubar os seus frutos, e a paciência é o que você precisa para vencer a sua dor. Uma das minhas dores hoje, no momento, eu preciso fazer exercício, eu vou ter que ter paciência para aguentar essa rotina de novo. Amanhã começa o sacrifício, o martírio, né? Vamos tentar começar de novo isso, mas eu preciso vencer isso. Eu preciso vencer isso, mas na sua vida você tem outras coisas. Você precisa de paciência para vencer a dor. Quantos aqui têm o hábito da leitura bíblica? Sabe por que você não lê? Porque você é impaciente, você quer que Deus fale com você? Só se Ele for louco. Porque você não investe tempo aqui, ó. A cada novo dia, mais um passo na mesma direção. Nós precisamos entender que a nossa dor a gente vencemos através da paciência. Igreja, me perdoa, mas Jesus, Ele espera uma igreja que saiba ser paciente. Não vamos estragar o plano de Deus para a nossa vida pelas nossas impaciências. Não estrague seu casamento, não quebre seu ministério, não abra mão da sua célula, não desista da sua profissão apenas. Seja paciente, busque resposta, tome aconselhamento, vá para o altar, ora, abre teu coração, busca sabedoria, porque dessa maneira você vai vencer em nome de Jesus. E não é um evangelho de triunfo, mas, meu irmão, ali na frente, vão olhar para a sua vida e vão dizer, foi fácil para você. Vão olhar para você e vão dizer, mas você nasceu em família A ou B,
Só que, meu irmão, a grande diferença é que você venceu as suas dores através da paciência. Você soube ser paciente. Que essa palavra permaneça no teu coração nessa noite. E que você verdadeiramente se torne um homem e uma mulher paciente. Amém? Glória a Deus. Você consegue entender esse princípio? Que Deus ele não vai investir tempo em quem é impaciente. Você entende isso? Às vezes não é nem Deus, às vezes somos nós que estamos com os nossos ouvidos, nossos olhos tapados. Estamos cegos por causa da nossa vontade acima de tudo. Não é a vontade dele acima de todas as coisas, é a minha vontade acima de todas as coisas. Vai ter o tempo certo, a tampa da panela vai chegar, não é? Né? Você vai prosperar, o casamento vai ser bênção, a vida no altar vai ser maravilhosa, sua célula vai crescer, seus discípulos vão multiplicar, mas até eles multiplicar, eles vão dar muito trabalho, eles vão conversar no culto à vontade, né? Eles vão chamar atenção, porque faz parte, é criança, já viu criança correndo? Ela só para de chamar atenção o dia que ela amadurece, mas se não amadurecer, vai chamar atenção, vai gritar, vai ficar bicudo. Mas enquanto isso, os fortes suportam os fracos, porque a nossa vida tem que estar no altar, faz parte, é assim que nós vivemos, é assim que nós vamos conquistar as promessas que Deus determinou para nós, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Amados, agora eu quero que você seja paciente e perseverante no seu dízimo e na sua oferta. Pega o seu envelope onde você